Pessoal, olá, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Hoje, então, nós vamos falar das relações interespecíficas. No último slide foram as relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie. Agora nós vamos falar das relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, interespecíficas. Então aqui nós temos a figurinha de uma anêmona, né, que é um animal que não parece animal, mas é animal, tá? Que vive fixo ali no fundo do mar. E o peixe palhaço, né? Quem assistiu aí aquele filme infantil, né? Procurando Nemo, né? O Nemo é um peixe dessa espécie aqui. A anêmona, ela pertence a um grupo de animais chamados quinidários, né? E que vivem fixo aí no substrato, no fundo dos mares, e aqui esses tentáculos, eles liberam uma substância urticante, né? Então, o peixe palhaço, ao se abrigar aqui, ele encontra proteção, e aí ele traz restos de alimentos aqui para a anêmona, a boca dela fica aqui no meio. A gente vai falar dessa relação ali na frente. Então, vamos lá. Então, vamos falar de uma relação interespecífica harmônica. Aqueles sinaizinhos é a mesma coisa aqui, tá? Então, aqui nós temos o mutualismo. Então, as duas espécies saem beneficiadas. É uma associação de interdependência, isto é, os indivíduos precisam um do outro para sobreviver. Se eu separo esses indivíduos, ambos terão prejuízo, tá? Então, aqui eu tenho os líquens, é uma associação entre algas e fungos. Esses líquens, eles vivem nos troncos de árvores, tá? E a gente só vai encontrar líquens em locais onde nós não temos grandes índices de poluição. Então, um local que tem muito líquen é porque aquele local não tem poluição atmosférica. Bacana, né? São indicadores de poluição. Então, é uma associação entre algas e fungos. As algas são organismos autótrofos, elas fazem fotossíntese, produzem o alimento para ela e para o fungo. O fungo consegue extrair aqui do ar atmosférico a umidade, a água que a alga precisa para fazer fotossíntese, tá? Então, é uma associação muito íntima entre esses dois organismos, tá? Existe até uma classificação biológica para os tipos de líquens que existem, dependendo da alga e do fungo que estão associados ali. Os animais ruminantes, que não é só o boi, tá? A girafa, a zebra, existem bactérias que vivem, né, na pança desses animais, no rumen, que é um dos estômagos dele, e essas bactérias fazem a digestão da celulose, que é o principal prato deles, é o capim. Então, essas bactérias digerem a celulose para ela e fornecem alimento para esses animais ruminantes e para ela. Então, uma associação onde ambos saem beneficiados. Se eu separar, ambos têm prejuízo, tá bom? Vamos falar agora da protocooperação. Então, os dois também são beneficiados. Todos os indivíduos são beneficiados, mas ao serem isolados, eles sobrevivem. É diferente do mutualismo. Alguns autores chamam o mutualismo de protocooperação obrigatória. E aqui, já na protocooperação, se eu separar, então, ninguém tem prejuízo. Os dois conseguem sobreviver. É o caso aqui do paguro e da anêmona. O paguro é um tipo de caranguejo e a anêmona é aquela lá, o primeiro slide lá do peixinho, né? É um quinidário que não se locomove. Então, esse quinidário fica sobre o paguro, ganha a locomoção, é o benefício dela, e esses tentáculos protegem aqui, né, esse crustáceo do ataque dos inimigos. Mas se eu separar, ambos vão sobreviver. Lá naquele primeiro slide também é um caso de protocooperação. As anêmonas protegem o peixe palhaço do ataque dos inimigos por conta dos tentáculos e o peixe traz alimento para ela.
o pássaro, o palito e o crocodilo. O crocodilo, quando se alimenta ali da sua presa, ficam restos de alimentos ali incrustados nos dentes, né? E a ave palito, como o nome popular diz, vai lá e come esses restos. Isso traz benefício para o crocodilo, porque um alimento preso nos dentes incomoda, e traz benefício para a ave, porque ela tem ali um prato cheio e muita gente não chega perto porque tem medo do crocodilo, né? Então, é uma relação harmônica chamada protocooperação. Qual que é a diferença da protocooperação para o mutualismo? Do mutualismo, se eu separo as duas espécies, ambas têm prejuízo. Na protocooperação, quando eu separo, cada uma consegue sobreviver separadamente. Outra relação harmônica é o comensalismo. Uma espécie vai ser beneficiada e a outra é indiferente, por isso que é uma relação harmônica. Ocorre quando uma espécie é beneficiada e a outra mantém-se neutra. O benefício pode ser alimento, abrigo, proteção e transporte. É o caso do tubarão mais a rêmora. A rêmora é esse peixinho aqui, ela tem uma ventosa na posição dorsal do corpo, ela gruda aqui no tubarão. Quando o tubarão se alimenta, caem restos de alimentos aqui. E aí ela come esses restos. Ela não prejudica o tubarão em nada, então o tubarão é neutro, mas ela se beneficia porque ela come o resto do alimento. Aqui, ó, as bromélias crescendo sobre uma árvore. A bromélia, ela está usando a árvore só como suporte. Então, para a árvore é indiferente, ela não tem prejuízo nenhum. E a bromélia, então, tem o seu habitat ali, né? Alguns autores consideram isso daqui como inquilinismo. Vocês podem encontrar também, né, bromélias sobre troncos de árvores com o nome de inquilinismo. Aí é só exclusivamente como abrigo, não vai ter resto de alimento, tá? As orquídeas também crescem sobre troncos de árvores. Também pode ser considerado inquilinismo, tá? Quando é para o resto de alimento, geralmente alguns autores adotam o nome de comensalismo. É o caso das hienas com os leões. O leão caça, a zebra, a onça ali, come e a carcaça fica ali, ele não quer a carcaça. Quando o leão sai, as hienas vêm e comem o resto. Então, é uma relação de comensalismo. Os leões não são neutros, não tem benefício nenhum, nem prejuízo, e as hienas têm o benefício do alimento. Predação. Agora a gente vai falar de uma relação desarmônica. Então, um indivíduo é beneficiado e o outro sai prejudicado. O indivíduo predador mata um outro indivíduo da sua espécie, a presa, para se alimentar, né? Então, aqui nós temos na natureza vários exemplos de predação. É quando mata para se alimentar, tá bom? É o caso da joaninha com os pulgões. A joaninha mata os pulgões para se alimentar. O gavião, né, a árpia, né, que é um tipo de ave brasileira, ela mata ali vários, né, coelhos, corujas, cobras, para poder se alimentar. A predação, ela, à primeira vista, a gente olha, principalmente quando a gente vê imagens, né, vídeos de um animal correndo atrás do outro, e mordendo e comendo, nos dá uma certa repulsa. Mas a predação ela é importante para mantermos o equilíbrio do nosso meio ambiente, tá? Depois a gente vai ver essa parte de populações, né? Então, eu tenho que manter o número de indivíduos mais ou menos constante. E é aquela luta pela sobrevivência que o nosso amigo Darwin já tinha nos dito ali, né? Então, a predação, ela é o maior exemplo disso, né? Da luta pela sobrevivência aí no meio ambiente. Então, é uma relação desarmônica. Por quê? Porque pelo menos um indivíduo sai prejudicado.
Parasitismo também é desarmônica, um sofre benefício e o outro, né, se beneficia. Indivíduos de uma espécie, que são ditos parasitas, instalam-se no corpo de indivíduos de outra espécie, que são os hospedeiros, do qual retiram alimentos, causando, então, prejuízo ao hospedeiro. O peixe candiru alimenta-se de sangue de outros peixes. Então, tá vendo aqui o peixinho grudado aqui, ó, tá um parasita. Nós temos endoparasitas, parasitas internos. O nosso amigo aí, corona, né, é um parasita intracelular obrigatório. Nós temos vários vermes que atingem a população humana, né, como as tênias, né, as solitárias, ou as lombrigas, né, que é o mais comum, todo mundo, se não tem, já teve. Nós temos ectoparasitas, parasitas externos, piolho, todo mundo já teve também. Piolhos, pulgas, carrapatos, tá? Então, o parasita, ele se instala no corpo internamente ou externamente e retira alimentos, causando prejuízo. Um bom parasita não pode levar o hospedeiro à morte, porque se o parasita matar o hospedeiro, ele perde a sua fonte de alimento e de moradia, né? Então, é interessante que ele vá espoliando ali devagarzinho para ele ter sempre o alimento disponível. Tá uma relação desarmônica. Outra relação desarmônica é a competição interespecífica. Nós vimos a competição intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie, né? Agora aqui é entre indivíduos de espécies diferentes. Um é beneficiado e o outro tem prejuízo. Ocorre entre espécies que apresentam o mesmo nicho ecológico, que tem o mesmo papel, desempenham o mesmo papel ali no ecossistema. Ou esses nichos são muito semelhantes, ou seja, organismos disputam as mesmas fontes de alimento e de território. As hienas e os abutres, que comem o resto do que os leões deixam. Entre as hienas e os leões, entre os abutres e os leões, comensalismo. Mas entre o abutre e as hienas, nós temos que uma competição. Ambos vão competir pelo resto do alimento. Aí vai ter uma briga aí, né? Então, eles geralmente vão competir por alimento e por território, tá? Nós temos o antibiose ou amensalismo, também é uma relação desarmônica. Uma espécie produz toxinas que impedem o crescimento ou impedem a reprodução de outros seres vivos. A bactéria Penicillium notatum produz uma substância chamada penicilina, que é o primeiro antibiótico que foi descoberto na humanidade. Essa substância, penicilina, ela inibe o crescimento bacteriano, tá? Então, o fungo Penicillium notatum produz uma substância que impede o crescimento, a reprodução das bactérias, né? As marés vermelhas, as algas dinoflageladas produzem substâncias tóxicas em grandes quantidades que deixam até o mar com essa coloração avermelhada e isso provoca a mortandade de muitas espécies animais. O eucalipto, ele produz substâncias ali que não cresce nada em volta do eucalipto, não tem grama, não tem nada. É um tipo de antibiose ou amensalismo. E a nossa relação aí com os animais, né? Que nem sempre, infelizmente, é harmônica, né? Muitos desses animais aqui, ó, se acham superiores e querem maltratar esses outros animais aqui, né? Então, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque nós precisamos de todas as espécies de organismos vivos, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!